Nós estamos na parte do capítulo 2. Vamos fazer só o capítulo 2 hoje, são apenas 3 partes. Está bem pequenininho lá, mas a gente vai tentando ler e depois eu vou voltar em partes aqui, parte por parte. Bom, esse capítulo vai servir muito para nós, para ter uma ideia de como a confissão de fé foi escrita, baseada na Bíblia. Só esse primeiro tópico, ele tem 24 divisões, sendo que existem divisões que têm mais de um texto bíblico. Então, aqui de texto bíblico, em letra pequena, tem 2 páginas só de textos bíblicos. Eu não vou colocar todos esses textos, mas à medida do possível eu vou dividir aqui em algumas partes para que a gente possa aproveitar também e ter essa noção. Então, qual que sempre é a ideia aqui? É bem difícil, impossível, vamos dizer assim, a gente estudar detalhe por detalhe. Por exemplo, aqui fala um só Deus vivo e verdadeiro. Aí, quando fala há um só Deus vivo, número 1, verdadeiro, número 2, o qual é infinito em seu ser e perfeições, número 3, ele é um espírito puríssimo, 4, invisível, 5, sem corpo, 6. Então, cada parte dessa seria um estudo. Deus invisível, um estudo bíblico sobre Deus invisível, Deus santíssimo. E nós sabemos que, por mais que a gente estude, né, quem somos nós para querer descrever Deus, analisar Deus, querer colocar medidas em Deus, né? Porque, na verdade, o que estamos fazendo aqui é como se você estivesse colocando uma descrição de medidas. Mas aqui não é, de certa forma, uma definição completa. São palavras que vêm à nossa mente. É como se você fizesse realmente uma oração. Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno. Até eu conto que no breve catecismo, quando eles foram fazer essa definição de Deus, foi pedido que fizesse 1 minuto de oração, porque ninguém tinha essa coragem, né? Como que nós vamos definir Deus? E alguém começou a orar dessa forma: Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. E alguém anotou essa oração e falou: não, vamos colocar essa como resposta da pergunta. Esse foi um estudo de um pastor que trouxe, né, pastor de história, que trouxe para nós, o reverendo Alderi, contando essa história. E assim a gente percebe que um tópico desse, que são só 3 pontos, a gente poderia ficar algumas semanas estudando. Então não é errado, mas também a gente precisa aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então hoje, de certa forma, a gente vai aqui respeitando o nosso tempo, né, até umas 8h20 e pouquinho, e falar aqui algumas dessas partes. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressões e pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Coloquei vários versículos, alguns eu vou ler inteiro, alguns eu vou só falar aqui, como se eu tivesse só eu enxergando essa palavra que está aí na tela. Para quem não enxerga tão bem quanto eu, não está enxergando, então dá na mesma, né? Ele é Espírito puríssimo, invisível. Opa, desculpa, irmãos. Há um só Deus, eu já estava na segunda parte aqui. Há um só Deus vivo e verdadeiro,
o qual é infinito em seu ser e perfeição. Único Deus. Os homens fazem deuses. A gente, principalmente estudando a história antiga, a história da Bíblia, como tinham deuses. Mas hoje não é diferente. Existem muitas religiões, muitas denominações, e até aquele que não fala que não tem Deus, ele tem lá o seu pensamento, só pensamento positivo, o seu amuleto, alguma coisa assim. Mas há um único Deus, um único Senhor. Tessalonicenses 1:9 diz: Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Aqui é interessante essa passagem, que é uma experiência, um testemunho muito grande. Pense hoje, um ateu, uma pessoa que é líder de um espiritismo, ou uma pessoa que, sei lá, é de uma religião lá qualquer, que não crê no Deus vivo, Bíblia, não crê na Bíblia como palavra de Deus. Essa pessoa se converte. Não é um milagre? É um milagre muito grande, porque só o Espírito Santo de Deus para mudar o coração. E às vezes a gente não tem essa confiança, né, que Deus vai fazer isso. Vamos pregar para esse que é mais certinho, esse que aceita. Aquilo é muito difícil. Mas não é. Deus é quem converte o coração por meio da palavra. Então aqui Paulo está testemunhando isso. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então é um Deus vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeições. Jó fala, né, como desvendar esses arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. No final ele diz, a sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então repare, nós estamos num pedacinho aqui da primeira parte, e perceberam a base bíblica? A confissão de fé é coisa de homem. É coisa de homem, mas foi algo que foi bem instruído, né? Na maior parte ali, dedicado diante da palavra, com argumentos bíblicos, né? Não é argumentos humanos. Tá? Na introdução nós falamos sobre isso, outro momento a gente pode repetir, né? Não estamos comparando a confissão de fé com a Bíblia, mas queremos que ela ajude, ilumine as doutrinas e nos ajude a aprender a palavra. Continuando, ponto 1, são 3 pontos. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. João 4:24 diz que Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 Timóteo 1:17 diz assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante que a palavra de Deus, às vezes a gente tem como se fosse ali um hospital onde a gente vai lá buscar somente o remédio, né? O que Deus tem para mim? Mas a grande parte da palavra de Deus descreve o quê? As maravilhas de Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. E a partir do momento em que você conhece a este Deus, você é abençoado. E assim a sua vida também vai se transformando. Então, quando buscarmos na palavra, principalmente, estejamos buscando ver esse Deus. A descrição, não é a revelação de Deus, a Bíblia? É a palavra de Deus, revelação. Então, é a oportunidade que nós temos de nos comunicar com Deus, de aprender de Deus, de ter comunhão com Deus. É através da palavra. Eu estou olhando na televisão, desculpe, irmãos, é que eu tenho que olhar para outro lugar. Parou de funcionar meu negócio aqui? Só um segundinho. Estávamos aqui? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, qual é infinito
Estava um à frente, né? Certo? Levanta a mão aí. Certo, né? Me ajuda. É que a televisão está num lugar ali, está no outro lugar ali, então vamos aprendendo aí a mexer nisso. Deuteronômio 4. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, os falou em Horebe. Dá vontade de demorar mais, mas, irmãos, a gente tem que ir para frente. Todos esses textos, né, são tão ricos. Aqui está falando que Deus não apareceu em uma forma escrita, né? E aqui na confissão de fé, fala que Deus é esse Espírito puríssimo, né? Sem corpo. Então está falando que Ele não tem membros ou paixões, sem corpo. E aqui nesse versículo a explicação é que se Deus aparecesse numa forma, o que o homem ia fazer? Uma imagem daquela forma que viu. Parecesse um triângulo lá. Pronto, ia ter triângulo para todo lado. Sem nós termos essa visão de Deus, há tanta imagem criada para que o homem adore aquilo no lugar de Deus. Então aqui esse texto fala sobre isso. Aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida em forma de ídolo. É imutável, imenso, eterno. Imutável. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, não mudo. Esse imenso, o céu dos céus não podem te conter. Eterno, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. A gente é tão finito, tão curto, né, o nosso espaço de tempo e de vida. Tem certas coisas que acontecem que parece que faz tanto tempo e foram, de certa forma, ontem. E às vezes algumas coisas parecem que foram ontem e já se passaram tanto tempo, já se passou tanto tempo. Interessante, o tempo na nossa cabeça fica meio bagunçado, né? Não sei se só na minha. Começou agora a falar do caso Daniela Pérez, aquela jovem que foi assassinada, né? Foi feito um documentário. Aí eu falei, nossa, foi agora, 30 anos do caso Daniela Pérez, as crianças nem sabem o que é isso, a história. E a gente viu assim tão claro, né, na televisão o caso. Viram, né, irmãos? Sabe o que eu estou falando, né? Aquela atriz que morreu, na Globo, nas novelas. Imagina uma atriz da novela, das 8, das 9, ser assassinada por um par romântico. É uma história assim interessante. E aí tem a versão do assassino, tem a versão da mãe, e a gente está vivendo nesse mundo de versões, né? Difícil é saber o que é a verdade aí. Mas é só um parênteses aqui. Deus é eterno. Sempre, sempre eterno. Como compreender isso, né? Incompreensível. Eu acabei de falar como compreender isso. Incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo. Salmo 145, 3, sua grandeza é insondável. Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, santo, santo, santo. Romanos 16, 27, o Deus único e sábio. Então aí seguindo, né? Cada partezinha, confissão de fé, com uma citação bíblica para que a gente possa aprender. Completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Tudo faz como lhe apraz. Eu vou ler mais essas partes amarelinhas aí. Tudo faz como lhe apraz. Deus não é forçado a fazer nada. Tudo faz. Em Gênesis 3 diz, eu sou o que sou. É uma expressão, né? Quem é Deus? Eu sou. Eu sou.
Efésios 1:11, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós não somos assim. Por mais que a gente fale, nós vamos seguir, eu vou seguir a minha vontade agora. Quem somos nós para fazer isso? Principalmente se nós somos cristãos, né? Nós somos. O não crente pode até falar, eu vou fazer minha vontade, vai lá, seguindo o seu caminho de um abismo chamando outro abismo. Mas Deus nos guia. Nesse momento de férias também, eu escolhi o livro de Jonas para nós estudarmos domingo à noite. E quer o exemplo maior? Não, eu vou para cá, mas Deus fala, você não vai. O navio vai afundar, um peixe vai engolir, etc, etc. Você vai para onde eu quero. Essa é a nossa vida. Mas Deus não. Deus, Ele é livre e absoluto. Faz a sua vontade. Que dele, por meio dele são todas as coisas. A Ele pôs a glória eternamente. Amém. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, transgressão e pecado. É a expressão maior, né? Quando você quiser resumir, quem é Deus? Deus é amor. Deus é amor. Porque não há nenhum ato de Deus que não seja feito em amor, por amor. Até mesmo a sua justiça, a sua ira, ela demonstra o seu amor, no sentido de que Ele é justo, Ele não vai inocentar o culpado. Grande em misericórdia e fidelidade, guarda a misericórdia até 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Verdadeiro galardoador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, não é porque Deus é misericordioso que Ele não vai agir com justiça. Não é porque nós somos pecadores que Deus não vai também agir com misericórdia. Deus é Deus. Ele age com misericórdia, bondade e justiça. Ele transforma e, como diz aqui, galardoa, né? dá o prêmio àqueles que o buscam. Porque tu és justo, Neemias 9, em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Eu acho interessante essa ideia aqui. Tudo quanto tem vindo sobre nós. Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Às vezes, fiquei doente, às vezes aconteceu um problema na vida, mas por que Deus permite isso? Por que Deus agiu assim na vida do meu filho, etc, etc. Quem somos nós para questionar? Nós devemos falar como Neemias, porque em tudo quanto tem vindo sobre nós, tu continua sendo justo, seja a enfermidade, seja um emprego melhor, seja o que for. Porque nós devemos ser reconhecedores de quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos abençoados pela misericórdia de Deus que nós não merecemos, pelo perdão de Deus. Essa deve ser a nossa oração, né, todos os dias. Obrigado, Senhor, pois eu não mereço estar vivo, não mereço estar de pé, não mereço nem adentrar a tua casa, não mereço orar a Ti, mas o Senhor revela a Tua vontade e guia a minha vida. Mas os arrogantes não perecerão à Tua vista. O Senhor jamais inocenta o culpado. Parte 2. Então, são 3 partes. Essa é menorzinha e a terceira é menorzinha ainda. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser,
Dele para ele, dele por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestadas diante dele. Seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. Vou repetir agora. Deus tem em si e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele não depende de nada. João 5,26 diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Estevão, descrevendo o Senhor aqui, Atos 7:2, fala sobre o Deus da glória, que apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Salmo 119:68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Deus é bom. Não depende de ninguém. Reforçando essa ideia, diz aqui, ele é todo-poderoso em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Como nós precisamos dos outros? Você já parou para pensar? Às vezes a gente, não preciso de ninguém e tal. Ou às vezes a gente até distrata alguém. Mal sabemos, nossa, daqui a pouco a gente vai precisar daquele ali. O nosso prestígio, vamos dizer entre aspas, a nossa glória, depende do quê? Qual o nosso sucesso depende do quê? Do que os outros estão falando. Isso é tão interessante que você pega uma pessoa que você vê que não tem nada a oferecer, que não tem escolaridade, que não tem curso, não tem nada, mas todo mundo gostou dessa pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter sucesso, ela vai ser promovida. Então, no tempo que a gente está vivendo hoje, acontece assim. Está vendo essa história desse luva de pedreiro aí, né? Não sei o quê, fiz um gol e tal. Ele pode chutar bem uma bola, mas ele precisa ganhar 500 mil reais, por exemplo, para falar, vamos aqui, assina esse canal. Não é melhor colocar uma pessoa culta lá? Não, não é melhor, porque ele falando aquilo, as pessoas gostam dele e vão assinar o canal, e vai ter dinheiro para quem? Para a empresa, que vai pagar ele com esse dinheiro. Então a gente vive nesse mundo. Às vezes a gente fica pensando, né, que como está esse mundo, e é desse jeito. A gente precisa que o outro fale bem. Eu estou falando, não estou falando questão do crente, estou falando questão geral. Então, emprego, como que você vai ter um emprego? Você precisa ser um bom trabalhador, mas não é só isso. Tem várias questões, tem o carisma, tem a amizade, tem o parentesco, tem alguém que vai colocar você naquele lugar. Você precisa de alguém. Deus é todo glorioso, não precisa de ninguém. O que eu glorifico a Deus, então eu não preciso glorificar a Deus, eu preciso glorificar a Deus para a minha própria subsistência, para que eu demonstre a minha fé, para que eu realmente seja fortalecido em honrar, em demonstrar a minha humildade diante do Senhor, que eu preciso do Senhor, que Ele é grandioso. Mas isso muda alguma coisa para Deus? Não. Para o seu poder, não. Ele continua, ele não vai ficar maior nem menor, porque tem mais um membro na igreja. Nós que ganhamos com Deus. Deus não ganha nada conosco, né, nesse sentido. Atos 17, aqui eu coloquei uma parte do versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu estou com bastante Jonas na cabeça, que eu andei ouvindo, estudando. É exatamente o que a gente percebe aqui.
O que era Jonas? Né? Era alguém que estava fugindo, mas Deus falou, eu quero usar você. E Deus converteu aquela cidade pela pregação de Jonas. Deus foi glorificado pela pregação de Jonas, mas Deus precisava? Não. Ele quis, Deus insistiu na vida daquela pessoa. Vamos deixar Jonas para outra hora, né? Não deriva deles glória nenhuma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É a repetição aqui, nós vamos mais rapidinho para a gente terminar. Sobre elas, tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Então, o Senhor é quem nos governa. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Ou seja, não há nada escondido, não há nada esquecido, não há nada que Deus não saiba. Parecem umas correntes teológicas estranhas, né? Que é o que o homem vai fazendo, o que o homem vai falando, e aí as coisas vão se transformando à medida que o homem faz alguma coisa. Deus não sabia que vinha o tsunami, Deus não sabia. Lembra dessa história? Faz um tempinho que essa doutrina aparece por aí. Deus sabe de todas as coisas. Hebreus 4,13 diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse temos que prestar contas aqui também é importante. Deus sabe de tudo. Seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ezequiel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Último slide desse ponto 2. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Salmo 145, que é um hino tão bonito, né, que nós gostamos de cantar. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e toda a obediência que ele ouve por bem requerer deles. Proclamem, né? Proclamem em grande voz. Poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória, louvor ao nosso Deus. Nós devemos cantar, né? Cantar, louvar, falar dessa bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Nós cantamos, né, o hino 26, 27, 28, todos eles exaltam esse poder de Deus. O 28 ainda falta. Todos eles exaltam esse poder de Deus. Compreenderam até aqui? Agora vai mudar um pouquinho a ideia. Então, mais uma vez, qual que é o nosso conselho? Leia de novo, porque às vezes a gente lê uma primeira vez, como às vezes é grande, quando você chega lá no meio, você já não lembra mais o que está naquela parte, e parece estranho, mas se a gente lê várias vezes, a gente vai assimilando essas coisas. Na unidade divina, há 3 pessoas de uma mesma substância: poder, eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Vamos à primeira parte. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder, eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Aqui acredito que é bem simples, está tudo claro. Lembrando que quem somos nós para entender o Senhor? Mas o que é claro é que Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, são poderosos. Os mesmos atributos são dados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, não há uma diferença, né? Deus Pai um menor do que o outro, nem aquela ideia de algumas seitas de que o Pai enviou o Filho no sentido de que ele foi gerado, ele nasceu naquele momento, ele não existia, não. Deus
desde o princípio existia. Aqui temos alguns textos, né? 1 João 5,7, falando que há três. Existem vários textos falando sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. As bênçãos, né? A bênção apostólica, quando terminava um livro, que a graça do Senhor, o Pai, o amor de Deus, consolação de Espírito, sempre falando, né, sobre os três. Quando se vai batizar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falo, eu te batizo em nome de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa segunda parte, embora pareça estranha ao nosso entendimento, ela é bem simples, tá? Eu vou ler ela inteira aqui, ó. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Vamos à primeira parte. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. Então, qual é a ideia? Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando fala o Pai não é de ninguém, é que está usando essas duas palavras, gerado e procedente, que a gente vai entender mais abaixo. Então, o Pai não é nem gerado e nem procedente. O Pai é o Pai. Correto? O Pai é o Pai. O Filho é gerado do Pai. A ideia aqui de gerado não é essa ideia nossa de gerado, de criado, de nasceu, no sentido de que é o nosso filho, nesses termos humanos, mas por ser filho. A gente não fala que Jesus é o Filho, que ele enviou o Filho. Então, nessa ideia que ele enviou, ou seja, ele é gerado. É esse o termo. Em resumo, é esse o termo. O Filho é gerado, eternamente gerado. Então, aqui fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus, está falando de Jesus. Olha o finalzinho. Ninguém jamais viu a Deus, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui usa a palavra revelou. É um termo teológico gerado que até gera uma certa estranheza, né? Foi revelado. É o Filho, correto? Questão do Espírito Santo tem duas palavras. Ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Não, é procedente. É que é do Pai e do Filho. O que é a ideia de procedente? A gente vê, Jesus ele enviou o Espírito, ou ele anunciou a vinda do Espírito. Deus Pai fala e o Espírito Santo vem. O exemplo do texto, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o procedente, enviado também aqui a ideia. Espírito da verdade, que dele procede, por isso que eles usaram a palavra procedente, dele procede, o Espírito procedente, procede do Pai. Este dará testemunho de mim. E porque, Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então a gente vê, tanto como Deus Pai enviando o Espírito, e Jesus também enviando, ou essa ideia de procedente. A gente não tem que ficar com dificuldades, né? E simplificar nesse sentido. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai enviou o Filho. Então ele é gerado, né, a palavra? Vou voltar aqui. Eternamente gerado. Deus Pai e Filho. O Deus não é gerado nem procedente. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Dá para entender? Irmão, se tiver perguntas, pode perguntar, né? Só não pode discordar, porque nós estamos estudando um texto aqui, nós não estamos questionando nesse sentido, né? Deu para entender a ideia do leitor, né? Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus.
E aí nós vemos o Filho gerado e o Espírito procedente, gerado do Pai, o Filho, e procedente do Pai e do Filho. Para a gente completar, para dizer que a gente entendeu mesmo, eu tirei uma parte do texto de um comentário, a gente vai ler agora. Essas três pessoas divinas são distinguidas umas das outras por certas propriedades pessoais e são reveladas numa certa ordem de subsistência e de operação. As mesmas em substância e, portanto, iguais em poder e glória. Então, falar que é filho, falar que é espírito não está diminuindo, não está fazendo diferença. É um só Deus em poder, a mesma glória, a mesma substância. As propriedades de cada pessoa divina, por outro lado, são aqueles modos peculiares de substância pessoal e aquela ordem peculiar de operação que distingue cada uma das outras e determinam a relação de cada uma com as outras. A relação de cada uma com as outras. Assim nós vamos encerrando aqui. Passei só uns minutinhos, mas resumimos bastante, tá, irmãos? Espero que também não correr demais e que a gente possa, assim, compreender esse texto, que é muito importante para nós mesmos. Assim, é um alicerce, né? Quando a gente vai estudando, assim, é um alicerce para a nossa fé, para a nossa vida, para como a gente vai comunicar o Evangelho. A gente vê o Evangelho tão vazio, tão esvaziado hoje. Às vezes a gente quer culpar essas pessoas, mas elas nunca estudaram nada, né? Elas não se preocuparam com certas situações. Né? E que nós possamos estudar e possamos pregar, possamos anunciar essa palavra. Essa semana eu vi alguém falando, né? Criticando assim algumas certas igrejas que só falam do amor de Deus, da bondade, da amizade de Deus, né? Ela falou assim: eu estou precisando de alguém que me chame de miserável pecador, de alguém que me faça mexer, movimentar. Não fala que Deus me ama muito, que Deus é o centro, que eu sou o centro do coração de Deus, né? Ou seja, a gente precisa de todas as coisas. Tem momentos que a gente precisa ouvir, não, Deus vai te sustentar, Deus te ama, Deus. E tem momentos que fala, Deus é um Deus também de ira. Última citação de Jonas. Qual que era a pregação de Jonas? Dentro de 40 dias essa cidade será subvertida. Vocês vão morrer. Vocês estão perdidos. Então, às vezes, a gente precisa dessa palavra. Olha, se você permanecer no pecado, você vai ser morto. E em momentos também, nós precisamos pregar. Deus te ama. Deus é um Deus bondoso. Deus tem misericórdia de ti. Mas em todo tempo, a gente quer que essa pessoa se volte para Deus. Que essa pessoa, ela obedeça a Deus, ela sirva a Deus, ela ame a Deus. Essa é a nossa ideia. Vamos cantar o último hino?